Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse matcha positivo de hoje. Hoje eu tô do lado de fora. Ainda tá o escuro da noite, né? Mas ali já se vê aqui desse lado, ali o azul do céu, que ainda tá bem azul, tá bem escuro. E aqui, né, já ficando laranjadinho para o dia que vai amanhecer. Então sejam todos muito bem-vindos a esse matcha positivo de hoje, sábado, dia 11 de julho de 2026, 5h16 da manhã, pleno sabadão. Eis que nós estamos aqui. E como diz, né, a passagem da Bíblia, o novo se fez e o novo se faz. E é muito bom estar aqui do lado de fora, que a gente vai ouvindo, né, o cantado, o amanhecer com o cantar do galo e despertando o galo, né, cantar, despertando o galo cantou, assim como na Bíblia, né, e desperta a nossa consciência. Então hoje falaremos, antes de começar, né, tá aqui o livro que está permeando as nossas reflexões, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Lembrando do sorteio desse livro aqui, dessa vela aqui, uma vela matcha positivo maravilhosa e um kit matcha e o quarto sorteio, né? Vou anunciar no dia de hoje, dia especial. Eu estou pensando em fazer algo em torno das constelações e da terapia sistêmica que eu faço. Seja talvez a pessoa receber o próximo evento que a gente fizer, a próxima jornada que a gente fizer, a pessoa ganhar a participação nessa jornada, ou até mesmo um atendimento. Mas vai ser algo nesse estilo. Vai ser um transbordo imenso. Lembrando que depois eu vou deixar aqui para vocês as formas de participação desse sorteio. Quanto mais vocês se inscreverem, mais chances terão de ganhar, né? Então vamos lá, né? Não podemos oferecer aos outros uma compaixão que nunca aprendemos a oferecer a nós mesmos. Bom dia, pessoal. Hoje eu quero começar a nossa conversa. Hoje eu quero conversar a nossa conversa com uma pergunta. Quando um amigo querido ele erra, o que você costuma dizer para ele? Provavelmente algo como: está tudo bem. Você fez o seu melhor. Todo mundo erra, né? Agora você vai conseguir recomeçar, desculpa. Obrigada, Catarina. Falei que hoje eu tô do lado de fora. O sol tá começando a amanhecer aqui. Bom dia, muito bom dia. E aí, ou quando você erra, né? Você fala pra com você mesmo da mesma forma? Ou diz coisas mais ou menos assim: eu sou um fracasso, eu nunca faço nada direito, como eu pude errar de novo? É curioso, nós somos capazes de oferecer uma fala de compreensão para as pessoas que amamos, tanta compreensão, né? Mas quando olhamos para nós mesmos, nós nos transformamos em juízes implacáveis. Então hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores atos de coragem que existe, que é a autocompaixão. Porque tratar a si mesmo, né, com gentileza, não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional. E aí comecemos, né, com uma história para não perder o hábito, né? Conta-se que um menino estava aprendendo a andar de bicicleta. No primeiro dia ele caiu, no segundo dia também, no terceiro ele volta para casa chorando e falou assim para o pai dele: acho que não nasci para isso, acho que eu vou abandonar essa ideia de bicicleta, vou deixar para lá, né? O pai sorriu, limpou os joelhos do filho machucado, né, e respondeu: filho, cair não significa que você não consegue.
significa apenas, né, que você está aprendendo. Isso é o significado do cair. Anos depois, aquele menino tornou-se adulto. Sempre que cometia um erro no trabalho, dizia para si mesmo: eu sou um incompetente. Até que um dia lembrou as sábias palavras do pai, né? E percebeu que havia perdido a capacidade de tratar a si mesmo com a mesma ternura que recebeu na infância. E aí eu pergunto, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Acreditamos que uma criança precise de tempo para aprender, mas na gente exige perfeição de nós mesmos, né? Criança, às vezes, você vai tentar várias vezes até começar a ler. Você vai cair várias vezes até saber andar de bicicleta. Você vai falar errado várias vezes até aprender a falar. E às vezes até na vida adulta vai continuar falando errado, né? Mas leva esse tempo e a gente tem essa ternura, né, para com as nossas falhas. E aí a gente na vida adulta exige algo de perfeito, né? Muitas pessoas confundem, aí aqui tem um ponto importante. Muitas pessoas confundem autocompaixão com acomodação. Pensem, se eu pegar leve comigo, vou deixar de crescer. Mas isso não é verdade. Autocompaixão não é inventar desculpas, é reconhecer a realidade, né, sem acrescentar crueldade. É olhar para um erro e dizer: isso foi difícil. O que eu posso aprender, né, com essa experiência, ao invés de trazer algo eu nunca vou conseguir, eu vou abandonar, eu vou deixar para lá. A autocompaixão, uma coisa muito importante da gente ter em mente, que a autocompaixão, ela não elimina a responsabilidade, mas ela elimina a humilhação. E aprendemos muito mais quando nós nos sentimos seguros do que quando nós nos sentimos envergonhados. Às vezes a gente fala assim: nossa, que vergonha, meu Deus, aquele sentimento de humilhação. A gente não aprende mais estando nesse sentimento. A gente aprende muito mais quando a gente está na autocompaixão, né? Uma professora de cerâmica dividiu sua turma em 2 grupos. O primeiro seria avaliado pela quantidade de peças produzidas. O segundo, apenas pela qualidade da peça final. No final do semestre, as melhores peças vieram do grupo que produziu mais. Por quê? Porque erraram mais, aprenderam mais, experimentaram mais. Enquanto o outro grupo passou meses tentando criar uma peça única, perfeita, na vida acontece o mesmo. Quem se permite aprender, cresce. Quem vive tentando não errar, permanece parado. Isso a gente falou muito, né, no tema da perfeição. A autocompaixão nos dá permissão para continuar aprendendo. Eu costumo dizer assim: vai errar, erra rápido, faz rápido, aprende rápido. Que às vezes a gente fica calculando todas as métricas, né, do erro, o que eu posso fazer para evitar, o que eu posso fazer. Não, vai lá, quebra a cara rápido, aprende rápido e cresce rápido. Esse é o jogo da vida. Esse é o jogo da vida quando a gente está aqui sem saber até quando estaremos. Então fala muito essa história da cerâmica, né? Porque o grupo que tinha mais peças para produzir, eles produziram mais e elas ficaram mais perfeitas porque eles tinham que produzir mais, aprenderam mais, erraram mais. Eu gosto muito daquela pessoa, né, que inventou as lâmpadas, o Thomas Edison, que traz, né, essa percepção que era assim: ele não olhava quantas vezes ele tinha errado nesse processo, mas quantas vezes ele estava mais perto de conquistar aquilo que ele estava buscando, né? Então, é aquela coisa assim: vai, faz. Eu gosto de falar uma frase: mete a cara, põe a sua cara. A pessoa que vive na vida, nos bastidores,
os bastidores é muito bom para a gente aprender, para a gente internalizar. Mas chega uma hora que a gente tem que colocar a cara na vida. Então, se a gente fica só nos bastidores, né, olhando tudo, eu vou ser sempre figurante da minha vida. Nunca um ator principal da minha própria história. Porque eu vou estar esperando. Então, vai logo, faz logo. Ai, mas será que... Ai, mas eu devia esperar mais um pouco, eu tô sendo muito apressado, eu tô sendo precipitado. Eu às vezes falo assim, né? Qual é o seu medo se todo mundo vai morrer? Nossa, que papo macabro, 5h26 da manhã, em pleno sábado. Eu levanto para ouvir isso? Mas às vezes a morte nos convida a viver. Quando a gente sabe, é porque a gente acha que temos um tempo ilimitado. E é interessante que é o mesmo processo, por exemplo, para procrastinação. Eu preciso dar um tempo, falar assim, ó, tal dia eu vou me inscrever. Ah, o dia que eu estiver pronta, eu vou lá tentar passar esse teste, eu vou fazer esse exame. Não, eu vou me dar uma data e eu vou me preparar até aquela data. Porque a gente às vezes espera estar pronto para ir lá até dar uma data para algo que eu tenho que fazer. Eu costumo dizer assim, vai lá, se inscreve, e aí você vai se preparar com aquela data que você colocou lá para você. Senão você nunca vai se inscrever. Brené Brown, né, o peso da vergonha, ensina que a vergonha nos faz acreditar que um erro define quem nós somos. E ela vem nos dizer, você falhou, então você é um fracasso. É o que a vergonha faz com a gente, né? E aí que a autocompaixão vem para responder a gente. Você falhou em uma situação, mas isso não define o seu valor. Existe uma enorme diferença entre identidade e comportamento. E talvez seja isso, né, pra gente. Você pode melhorar um comportamento, mas nunca precisou melhorar para merecer dignidade. Seu valor não aumenta quando você acerta. A gente acha isso, né? Nem diminui quando você erra. A gente acha que Deus está lá com uma métrica, né? Com umas anotações e aqui, ó, você errou, pronto, perdeu o valor. Acertou, ganhou um valor aqui. E não é assim que funciona, né? Depois de uma forte tempestade, um menino caminhava com seu avô em um bosque por um bosque, né? Ele viu uma árvore com alguns galhos quebrados e perguntou, vovô, essa árvore morreu? E o avô respondeu, não, ela apenas perdeu alguns galhos, né? Mas as raízes continuam fortes. Aí me fez pensar na árvore da vida. O pingente que eu não tô com ele. Das raízes, né? E aí ele fala assim, não, só perdeu alguns galhos, as raízes são fortes, né? Na primavera ela vai florescer novamente. Depois ele olha para o neto e fala, né? As pessoas também são assim. Às vezes, a vida pode quebrar de você alguns galhos. Nós perdemos um emprego, um relacionamento, um sonho. Cometemos erros, mas isso não significa que perdemos as nossas raízes. A autocompaixão é lembrar que ainda existe vida dentro de nós, mesmo depois das tempestades. A conversa mais importante da sua vida. Existe uma pessoa com quem você conversa o dia inteiro, né? Aquela a gente falou ontem das vozes, né? Essa pessoa é você. Pense por um instante. Como é esse diálogo que você tem, que você conversa todos os dias? Esse diálogo interno seu, ele te incentiva ou te condena? Ele acolhe ou acusa? Imagine que sua mente fosse uma casa. Que tipo de ambiente está criando, né, dentro dela? Uma casa onde existe espaço para aprender ou um tribunal onde cada erro recebe uma sentença? A forma como nós falamos, né?
conosco mesmo molda a forma também que a gente encara a vida. E aí eu vou deixar, né, como sempre, um exercício para o dia de hoje. Eu quero deixar uma prática simples, mas é na simplicidade que estão as coisas mais profundas. Durante o dia de hoje, sempre que cometer um erro, faça 3 perguntas. Falar no dia de hoje, para já ancorar, para já ir trazendo esse exercício, mas, né, para seus próximos dias. Assim que cometer um erro, faça essas 3 perguntas. O que aconteceu? Sem exagerar, sem dramatizar, apenas os fatos. Já é um aprendizado para a gente também, né? Não trazer drama, não trazer aquela exageração, somente o fato. O que aconteceu? Depois se pergunte, o que eu posso aprender com isso? E por último, o que eu diria a alguém que eu amo se estivesse vivendo essa mesma situação? Então, depois você vai oferecer essas palavras para você mesmo. Pode parecer até estranho no começo, sabe? Mas é assim que a gente vai estabelecendo uma nova forma de pensar e vai nascendo, brotando a gente um novo olhar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se acolher. E aqui tem uma última história, né? Um velho oleiro terminou um vaso lindíssimo. E ao colocá-lo para secar, percebeu que havia apenas uma pequena rachadura. Seu aprendiz disse, joga fora. Olha aí, colocou para secar, o vaso está com essa rachadura, joga ele fora, né? E ele respondeu, não, essa rachadura lembra que as minhas mãos são humanas. Depois ele vai lá e preenche, né, essa rachadura com um pequeno acabamento dourado. E quando ele termina, ele vai lá e fala assim, não esconda tudo que prova que você teve coragem de tentar. Nossa história também, muitas vezes as nossas histórias, a nossa vida possui várias rachaduras. Elas não diminuem a nossa beleza. Elas revelam a nossa caminhada. Então, para encerrar, né, eu quero terminar com uma reflexão. Imagine que você encontre a criança que um dia você foi. Aquela criança cheia de sonhos, aquela criança curiosa, aquela criança sensível, aquela criança que acreditava que podia conquistar o mundo, que podia mudar o mundo. E olhe para você e pergunta, né? Você cuida bem de mim? O que você responderia? Será que essa criança se sentiria segura ouvindo a maneira como que você fala consigo mesmo? Ou ela pediria talvez para você mais carinho, mais paciência, mais compreensão? Talvez a verdadeira maturidade emocional não seja nunca errar, mas talvez seja aprendermos a permanecer ao nosso lado, mesmo quando nós erramos. Aprender a estar com a gente, mesmo no dia que eu acho que eu deveria ter feito algo de extraordinário. Autocompaixão não é diminuir os seus desafios. É lembrar que você merece o mesmo respeito, a mesma paciência e o mesmo amor que você oferece para as pessoas que você ama. Que hoje nós possamos trocar crítica pelo aprendizado, a vergonha pela coragem, a cobrança excessiva pela gentileza
e lembrar que ninguém floresce sendo maltratado. Nem um jardim, nem uma criança, nem o nosso coração. Então, antes de encerrarmos aqui, né, eu vou tomar meu... Hoje já tá até frio. Vocês viram só? Sair daqui um pouquinho para vocês... Olha que lindo que está esse céu. Hoje eu vim para fora. Olha que lindo que está esse amanhecer, esse despertar. E é exatamente essa proposta, né, do matcha positivo. Esse despertar, esse trazer consciência, esse trazer vida para nossa vida. A gente começou, tava tudo escuro, né? Eu tô com uma luzinha aqui, aqui tava bem azul, aqui uns raios laranjados, agora tá lindo, né? Olha só que maravilhoso a natureza oferece pra gente todos os dias grandes espetáculos, mas muitas vezes nós não percebemos, porque estamos adormecidos. Então, acordar cedo, esse compromisso com a gente, é literalmente acordar para a vida, despertar para a nossa existência. Olha, lembrando o nosso sorteio, livro igual esse, né? Essa vela do matcha, um kit matcha e também, como eu falei, algo sistêmico para vocês. Ou a participação. Voltamos. Deu uma caidinha aqui, né? Ou a nossa jornada, repetindo, o livro, nossa vela, o kit matcha e a inscrição na nossa próxima ou jornada, ou vivência, ou eu ainda vou definir, mas vai ser algo sistêmico. Então, esses vão ser os presentes, né, os sorteios, para você que, quando eu colocar o vídeo aqui, vai lá, compartilha nos seus stories, volta no vídeo, eu fiz minha parte, marca uma pessoa, essa pessoa que você marcar, ela também, fazendo a mesma coisa que você fez, concorre também, juntamente com você, a um livro, uma vela, uma vivência sistêmica, o quarto, né, que foi revelado hoje, e o kit matcha. Então, são coisas imperdíveis, são transbordo atrás de transbordo na vida de todo mundo, e é assim que a gente vive, né? É sendo abundantes. Então, às vezes, a abundância passa. Eu estava fazendo uma reflexão um dia desse, né? Eu estava falando assim, todo vídeo que eu vou lá, que eu assisto, se eu assistir 2 minutinhos, eu vou lá e coloco o que eu gostei, deixo um comentário, deixo qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu acho que é a minha forma de retribuir as pessoas que entregam coisas, né? Que entregam algo, seja uma receita, seja o que for, uma receita, uma fala, uma frase, um vídeo, algo. Então, e a gente às vezes acha que a gente fazer isso, a gente está enaltecendo a pessoa, mas na verdade eu estou mostrando para a vida o quão abundante eu sou. E quando a gente entrega coisa para a vida, é a vida também que nos devolve em tantas coisas. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, esse convite do sorteio, dizer muitíssimo obrigada pela presença, Catarina, a Nayana, todos que chegarão até esse vídeo, depois pessoas que entraram também. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso, que seja um dia excepcional e que a partir de hoje você descubra a relação mais importante da sua vida. Também merece o maior cuidado. A relação que você tem com você mesma. Então, tenha um dia, ó, vou tirar aqui, vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem mais essa... Olha só para isso. Olha que beleza desse céu, gente. Deixar aqui para que vocês tenham realmente, olha só, com essas luzes maravilhosas aqui natural desse céu esplêndido. Tenham todos um excepcional dia e até amanhã.